Clube do Livro, o seu programa diário de indicação literária. Isso mesmo, você que gosta de ler, você tem que sentar aqui, escutar um pouco da nossa conversa, participar aqui nos comentários, que a gente sempre pega o que vocês falam para trazer aqui no outro clube. E você que não gosta de ler, não se identifica, fica também, porque você vai ser incentivado a esse hábito maravilhoso que é a leitura. Afinal de contas, o nosso Deus se revelou através de um livro, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, e é sobre ela que todos esses livros que a gente fala aqui vai comentar um pouquinho. Então senta aqui com a gente, já acalma um pouco o seu coração. Se você estava nesse ritmo frenético de trabalho, estudo, cuidado do lar, senta um pouquinho, aproveita para tomar aquele café e escutar, café da tarde, 4 horas, e escutar essa palavra do meu queridíssimo reverendo Pastor Hoster. Reverendo, pastor, tudo junto. Pastor Hoster, é um prazer ter o senhor conosco. Prazer todo meu, querida Letícia. Muito obrigado pelo convite. Eu fico com um sorriso aqui na orelha de tão feliz que eu fico com a sua presença. Glória a Deus. Aqui. Louvado seja Deus. O pastor Hoster é pastor lá da Igreja Presbiteriana Unida, que é mãe aqui de Pinheiros, inclusive. Se você for ver a história de Pinheiros, começou lá há muito tempo atrás. E agora ele está aqui com a gente fazendo o Clube do Livro, né, pastor? É isso aí. Para falar, que aqui é especial demais, para falar do livro dele, que ele lançou agora na pandemia, Palavra de Pastor. É genial, é um devocional, né, pastor? É isso aí. Conta um pouquinho aí pra gente o que é esse livro. Bem, Letícia, esse livro ele nasce num contexto de pandemia e também num contexto do aniversário da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Essas pastorais, elas vêm sendo escritas há 3 anos, mas muitas delas foram escritas e aperfeiçoadas neste ano, justamente nesse momento em que nós enfrentamos grande crise, mas além disso também no contexto do 120º aniversário da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, né? Que, como você bem disse, é mãe desta igreja aqui. Então muitas destas pastorais têm a ver com pessoas entristecidas e desanimadas e com o objetivo de trazê-las à presença do Senhor. Muitas têm a ver com a busca da oração, da restauração, sobre voltarmos para Deus nessa época tão importante da pandemia. Tem pastoral aí que fala sobre o valor da palavra de Deus, sobre o valor da oração. Por exemplo, nós estamos num contexto de eleições, há pastorais aí que falam sobre como ser cristão em tempo de eleição, né? Há pastorais que falam da soberania de Deus. Então, são 50 mensagens bíblicas para a edificação da alma. É um livro de pastorais, né? E se eu me colocar a lê-las, cada uma delas toma aí por volta de 7 minutos, mais ou menos, de leitura audível, mas a ideia é pastorear, abençoar, edificar e animar o coração do leitor com mensagens fundamentadas na palavra do Senhor. Amém. Isso é ótimo pra gente aqui do Clube do Livro, que a gente gosta de ser tratado, de ser edificado pela palavra de Deus. E essa aqui não vai ser diferente, hein, pastor? Tem 235 páginas. É isso aí. E assim, como o pastor disse, em 7 minutos, você lê um por dia, 7 minutos do seu dia. Você não precisa de muita coisa. Você tá ali no ônibus, tá no trem, você terminou de lavar a louça, no período que você vai descansar um pouco, abre aqui, lê um capítulo, pronto. Você já teve um período aí de meditação. Lê 7 minutos, aí você fica mais 10, 20 minutos meditando naquilo que você leu, maturando a ideia, e olha só que bênção. Aqui a gente tem desafios, você já sabe, você que acompanha o Clube do Livro, você sabe que eu sempre trago um desafio aqui com relação ao livro indicado, e hoje não é diferente. Hoje, primeiro desafio, compre o livro, obviamente. Compre lá no Z3, né? Na editora Z3. Aí. Ou se você quiser adquirir comigo, você pode mandar um e-mail para livropalavradepastor@gmail.com. Mande um e-mail, nós podemos também mandar o livro para você. Show. Isso aqui é excelência que chama, gente. Você pode falar diretamente aqui, ó, com o autor, me manda seu livro aí, quero comprar o seu livro, pronto, você tem um e-mail para isso. É isso aí. Então já manda um e-mail lá pro Pastor Hoster, acabando o Clube do Livro aqui, você já manda um e-mail lá, pede o seu livro. E o segundo desafio é, supimpa. Você vai fazer exatamente isso que eu falei agora. Você vai ler esse livro, um capítulo por dia, vai. Eu tô legal, hein, pastor? Tô legal. Você tá... Ô, Letícia, uma coisa que tem acontecido muito interessante,
quando nós lançamos esse livro, alguns irmãos da igreja começaram a usar o livro para fazer o culto doméstico. Nossa, Então, um dia desse, um irmão que estava passando por uma grande dificuldade no trabalho e fazendo a sua devocional com a família, ele leu uma pastoral aí sobre restauração e sobre nos voltarmos para Deus. E ele me mandou uma mensagem: pastor, muito obrigado por esse livro, porque nesse momento oportuno Deus reanimou o meu coração através dessa leitura. Então esse livro foi feito para devocional pessoal, para que nós possamos estudar num culto familiar, até num grupo familiar, né? Ou até para um pastor que está querendo uma ideia de sermão, né? Ele entra aí, pega uma devocional dessa com 3 pontos, né? Edifica o coração, dá uma melhorada e prega o sermão, né? E abençoa a igreja. Então a ideia é justamente isso, palavra de pastor, que quem ler essas meditações bíblicas se sinta pastoreado pelo nosso próprio Senhor Jesus. Amém. Esse objetivo é edificante porque ele trabalha nas nossas fraquezas, né? A gente tem fraqueza em leitura, a gente tem... Os nossos pecados fazem com que a gente fuja do próprio Deus, então ter esses instrumentos é fruto da própria graça que nos leva para mais perto do Senhor. Então você aí de casa não tem desculpa para não ler esse livro e qualquer outra recomendação que a gente traz aqui. Olha, o nosso sonho do Clube do Livro é que as pessoas se tornem leitoras assíduas. Já pensou você aqui no sofá do Clube do Livro, conversando sobre alguma literatura e ainda mais, fazendo que nem o Pastor Hoster, falando sobre um livro seu. Olha só, isso aqui é pensando alto. E eu queria ler, pastor, o prefácio, o Pastor Hoster me deu aqui, prefácio do pastor Arival do livro dele. Aí aqui o nível só sobe, Deu né? uma melhorada no livro, viu, pessoal? O prefácio do reverendo Arival melhora bem o livro. Vamos ver. Ó, pastor Arival já é cartinha marcada, né? Que já é parceiro, os dois já são super amigos. Amigo do coração. Aí ele falou assim: pastor é um homem chamado por Deus para pastorear as ovelhas do bom pastor. As 2 marcas principais de um pastor são a humildade e o serviço. 2 coisas que eu encontro nesses 2 pastores aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Henry Fielding diz: não há no universo ser mais ridículo nem mais digno de pena do que um ministro orgulhoso. Nossa, pesado. Walter Chantry, eu não sei se fala assim, mas você me corrige aí nos comentários, completa: um ministro que serve a si mesmo é um dos espetáculos mais repugnantes do mundo. É com muita alegria e honra que prefacio esta obra do pastor Hoster Guimarães Lopes. 3 motivos me levam a escrever esse prefácio. Primeiro, a pessoa e o ministério do autor. Ai, pastor, eu vou chorar. Hoster é um homem de Deus com um caráter ilibado e bom testemunho cristão, esposo e pai dedicado, e isso eu tenho que colocar aqui minha lojinha de rodapé. O pastor é casado com a Cleusa. Eu não conheço a Cleusa, gente. Eu nunca vi a Cleusa. E um dia eu vou lá sentar tomar um café com ela. Amém. Mas Amém. Tá convidada. Ah, pronto. Tá gravado isso. Mas o pastor fala com tanto carinho da Cleuzinha, que eu já chamo ela assim, de Cleuzinha, que nem ele. A gente tava numa ministração que ele falou que saudade da minha Cleuzinha. Aí pronto. A Daisy, que já teve aqui no Clube do Livro, sempre a gente fala assim: eu quero ser a Cleuzinha de alguém. Amém. Mas é muito bonitinho, gente. Eu me emociono com essa parte. Eu vou tatuar a Cleuzinha no meu braço. Olha lá. Esposo e pai dedicado, ele é um líder espiritual vocacionado por Deus. É um pastor consagrado à oração e à palavra de Deus. Reconhecidamente tem o dom da pregação e o seu ministério no Chile e em Brasília agora vai para a Igreja Presbiteriana Unida em São Paulo. Revelam quanto ele é usado por Deus para ganhar almas e pastorear ovelhas. Pastor, uma dúvida aqui. Como que... já fazendo entrevista, né? Como que pastorear ajuda o senhor a escrever esses livros? O senhor já tem outros livros escritos. Isso te ajuda a ter conteúdo para os seus livros? Com certeza, querida Letícia, porque esses livros, esse livro especificamente, ele foi escrito com o objetivo de atender o rebanho que eu pastoreio.
e todos os rebanhos do Senhor Jesus, porque as palavras que se aplicam ao rebanho da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo se aplicam a todos os cristãos. Mas esse livro foi escrito com um enfoque pastoral. Esse ano é um ano muito chocante para todos nós. Nós vimos muitos amigos doentes, muitas pessoas enfermas, familiares nossos faleceram. O povo de Deus tem sofrido muito. Então esse livro especificamente, ele teve um objetivo de ser um instrumento de consolo, para abençoar o coração de quem lê e reanimar o coração de pessoas desanimadas que estão enfrentando um momento de angústia. Então esse aí foi um livro escrito no contexto do ministério pastoral. Mas já que você está levantando essa pergunta, os outros livros que nós escrevemos foram assim também, porque eu tenho um livro que é um livro de evangelização. Deus nos chamou para ser evangelista. Então é um livro de pregações evangelísticas. Um outro livro que nós escrevemos é um livro de pregações. Um outro livro que nós escrevemos é um livro de homilética, porque eu fui professor de homilética no Chile, então está em espanhol o livro. Nossa, então a gente... Esse eu quero. Tá bom, eu acho que ainda tem uns 5 lá, vou reservar um para você. Eu quero. Então assim, a gente sempre acaba escrevendo no contexto do ministério pastoral. Então o ministério pastoral é uma bênção. E levantando um pouco mais a bola nesse tema que você falou, alguns dos maiores teólogos da história da igreja não eram teólogos de academia. Eram pastores de igreja que escreviam com o objetivo de abençoar o seu rebanho e abençoar toda a igreja de Deus. Você toma homens como Agostinho, como Calvino, como Richard Baxter, outros grandes homens de Deus eram pastores de igreja que escreviam para a edificação do seu rebanho. E isso é importante para a gente hoje, que, inclusive vindo da área de teologia, então a gente se depara muito com essa parte acadêmica, né? E é importante a gente estudar com técnica, enfim. Mas o que me ajudou a seguir na teologia com foco certo foi ter uma vida devocional, foi ter acompanhamento pastoral. Então, eu, no meio da faculdade, mudei de igreja, vim para cá e exatamente por esse enfoque, eu preciso ser pastoreada. Amém. Justamente com esse pensamento. Eu faço curso de teologia, mas não é a academia que vai me dar nutrição. Não é ela que vai me dar esse suporte, relacionamento com Deus. Ela vai me ajudar, me dar base, vai me ensinar a raciocinar, mas eu não posso me orgulhar disso e achar que eu posso caminhar sozinha. Claro, e a boa teologia, ela te leva à piedade. Né? A gente não pode separar uma coisa da outra. Teologia boa sempre leva à piedade. Toda boa piedade está embasada numa boa teologia. Porque a teologia te ensina a ver a vida com os óculos da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem o objetivo de revelar Cristo a você e moldar você à imagem do Senhor Jesus. Então toda boa teologia vai gerar no seu coração esse desejo de ser pastoreada, de crescer espiritualmente, de ser uma bênção no corpo de Cristo. E graças a Deus você está dando fruto aqui, está sendo uma bênção. Para a glória e para a honra do nome de Jesus. Glória a Deus. Olha aí, tanto de coisa que é boa teologia e ser pastoreada faz, né? Ter a companhia dos cristãos, ser humilde, né? Para receber, ser ensinável, receber o ensinamento. Então você aí de casa, você pode ser um pouquinho, sentir esse sabor de ser pastoreada por esse livro do pastor Hoster, de ter esse devocional, de parar um pouco para pensar em casa. Meu, como é bom você ser pastoreado, você receber conselho, você ser exortado. É uma bênção, é o fruto do amor de Deus, né? Verdade. Você ser disciplinado pelo Senhor, você fala, nossa, Ele é meu Pai mesmo, que está cuidando de mim. Amém. E então que seja abençoador pra gente, pastor, é uma bênção ter essa visão, né? De pastorear, do pastoreio, né? De ter preocupação com as ovelhas. O pastor Edival teve aqui no Clube do Livro falando do box dele, né? E aí ele falou disso, ele lançou com a preocupação de ensinar as ovelhas, de cumprir a vocação pastoral. E tem que ter essa preocupação mesmo, porque a gente vê que tem tantas ovelhas perdidas por aí, né? Verdade. Que estão entristecidas pelo fato de não ter um cuidado. E aí a gente ouve essas palavras e consegue encontrar o consolo do Senhor, como o foco do livro, né? De encontrar consolo no Senhor através das palavras de homens de Deus. Amém. Homens que foram submetidos à essa palavra sua é humildade. muito sábia, querida Letícia, porque a palavra lá em 1 de Pedro, capítulo 5, falando dos pastores que são presbíteros, né? Diga assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós,
pastoreai o rebanho de Deus. Então, assim, a nossa missão como pastores é apacentar, alimentar, conduzir e cuidar do rebanho de Deus. Então, é uma bênção que Deus, por sua graça, resolva usar pecadores miseráveis, redimidos pela graça de Jesus, para cumprir o ministério do pastoreio do próprio Deus, que se diz pastor e que fez do seu filho pastor, que deu a vida na cruz para nos salvar. Exato. Que bênção maravilhosa. Nossa. Glória ao Salvador. O escopo é bem maior, né? Quando a gente começa a falar, a gente começa a relembrar dos feitos de Deus e ver que Ele cuida dos detalhes, né? Ele institui homens e transformar homens para cuidar da transformação de outras pessoas é um processo muito belo. Ela falou aí de um livro maravilhoso do Paul David Tripp, Instrumentos nas Mãos do Redentor, né? Deus usando pecadores para transformar outros pecadores. Exatamente. Livraço. A gente fez um clube do livro dele, Foi. com o pastor Tiago, e esse livro ele fala exatamente disso, né? Ninguém tá assim por cima da carne seca aqui, verdade. mas Deus, pela sua graça, tem capacitado homens para cuidar das suas ovelhas, né? Como ele fez com Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas, você vai aí. sim. É isso aí. E é uma bênção ver como o senhor, o pastor Arival, o pastor Hernandes, cuidam das ovelhas com um sorriso no rosto, né? Amém. É aquele privilégio de servir ao Senhor. Pastor, eu já tô aqui, ó, com a minha aquisição, tá aqui, ó, grudadinho e não sai mais. E eu espero que você aí de casa faça a sua aquisição logo, não perca essa oportunidade. Pastor Roster é uma bênção. Se você mora na região aí do centro, Santa Cecília, República, aparece lá na Unida, que certeza, a gente tá em tempo de pandemia, mas assim que a pandemia acabar, você vai receber um abraço de urso do Pastor Roster. Amém. Pastor Roster dá um abraço de urso, que você fica assim, ai, amém. Que lindinho. Amém. Letícia, eu posso divulgar o WhatsApp do livro também, para quem quiser pedir pelo WhatsApp? Claro, fica à vontade, pastor, a gente coloca até Tá, o aqui embaixo. WhatsApp do livro, você vai mandar um WhatsApp para 11 93073 4321. Repito, 11 93073 4321, livro Palavra de Pastor. Você pode pedir pelo WhatsApp também, tá bom? Nossa, fechou. Isso. Aqui a gente tem a divulgação na hora, a gente facilita todo o processo para você. Você não precisa nem entrar em site, sair aqui da aba, você só coloca aqui o número no seu celular e já manda um WhatsApp. Já divulga esse WhatsApp também para os seus amigos comprarem o livro e vai ser uma bênção na sua vida. Faça um grupo de pastoreio, faça um grupo na sua casa aí com a sua família, estude o livro, leia, orem juntos, cante, pega um violão aí, toca, o pastor também toca. Amém. Conferência, ele estava aqui cantando pra caramba e é uma bênção sempre servir vocês e ser servido pelo Senhor através dessas pessoas. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo seu programa, viu, querido? Obrigado, seu programa pastor. é uma bênção, Amém. né? Além de dar oportunidade aos autores, você edifica aqueles que estão te ouvindo, indicando literatura para abençoar a vida deles. Parabéns. Amém. Glória a Deus. Abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua presença aí de casa. Você é muito importante aqui. Você sabe que esse canal ele existe para a glória de Deus e para servir você aí que está longe da gente, mas ao mesmo tempo está tão perto, sendo o corpo de Cristo. Então, continue acompanhando a gente. Próximo Clube do Livro a gente se encontra aqui novamente e teremos mais Pastor Roster, hein? A gente fica por aqui e tchau, tchau. Amém.